Fala, galerinha, beleza? Na verdade, eu acho que não tá tão beleza assim, não. Vou começar aqui com uma chamada de atenção, porque a gente disponibilizou no bloco de revisão do AVA um questionário para treino, né? Um questionário em que as questões variam e até agora nós não tivemos nem 30 tentativas. Bom, braço forte e mão amiga, não é isso? Uma mão aperta e a outra alisa. Então eu vou aproveitar para fazer um elogio aqui também, porque embora não tenhamos nem 30 tentativas nesse questionário, mais da metade das tentativas foram feitas pelo aluno Pedro Augusto. Então eu quero parabenizar aí o empenho, né, a dedicação, a disciplina aí do Pedro Augusto, que inclusive foi o único aluno que postou dúvida no nosso fórum, lá na sequência didática 8. Então, nós estamos com o fórum de dúvidas aberto dentro do bloco da sequência didática 8, que é de função logarítmica, e também com o fórum aberto no bloco de revisão. Então, pessoal, não deixe, né, semana que vem nós já iniciamos as nossas avaliações de estudo, não espere, né, a véspera da nossa AE, que será no dia 22, né, um grande sábado, né, será um sábado aí de muita alegria, de muito empenho, certo? Então não espere aí a véspera para estudar, revisar e postar as suas dúvidas, tá bom? E aliás, a pergunta, né, a dúvida que o Pedro Augusto lançou lá no nosso fórum foi justamente sobre equação e inequação logarítmicas, que nós vamos revisar na aula de hoje, tá bom? Então eu vou começar aqui com uma equação, a gente vai ver o que diferencia uma equação de uma inequação e a gente vai ver também como aplicar as propriedades de logaritmo para desenvolver cada uma delas. Beleza. Então, por que aqui eu tenho uma equação, né? A palavra equação, ela está ligada à palavra equidade, que se relaciona com igualdade. Então, é equação porque a relação que eu tenho entre as expressões logarítmicas é uma relação de igualdade. E equação também, por quê? Porque eu tenho uma incógnita, né, a ser determinada. O que significa a palavra incógnita? Né? O termo incógnita não é invenção da matemática, não é um termo, né, não é um termo técnico próprio da matemática, né? A palavra cognição significa conhecimento. O prefixo in serve para negar, né? Então, por exemplo, insuficiente, aquilo que não é suficiente. Então, incógnita, aquilo que não é conhecido. Então, o x que aparece aqui é a nossa incógnita, né? É o elemento desconhecido a ser determinado por meio das etapas que a gente vai percorrer aqui, tá bom? Então, a primeira propriedade de logaritmo que eu vou aplicar aqui é que eu posso agrupar essas duas parcelas num único logaritmo fazendo o quê? Está vendo esse traço aqui, ó, da diferença? Pois bem, esse traço aqui da diferença se transforma em traço da fração, em traço da divisão, em traço da razão. Razão entre quem? Razão entre os logaritmandos. Então, eu vou juntar essas duas parcelas num único logaritmo, e eu só posso juntar porque eles estão na mesma base, repare, ambos estão na base 5, senão eu não poderia fazer isso. Eu teria que aplicar aquela propriedade de mudança de base. Então, ambos estão na base 5, ok? E aí a razão entre os logaritmandos, né? Então, o numerador é o primeiro que aparece, que é o 7 menos x. E o denominador é o segundo que aparece, que é o x mais 7. E no restante eu vou apenas fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou repetir aqui essa expressão, que é o logaritmo de 1 menos x, também na base 5, o que vai facilitar aqui os nossos cálculos, tá bom? Beleza. Agora veja, eu tenho uma igualdade entre logaritmos na mesma base. Ora, se eu tenho uma igualdade entre logaritmos, os logaritmandos também devem ser iguais. Ou seja, eu posso mandar o logaritmo aqui para o espaço e eu vou ficar simplesmente com 7 menos x sobre x mais 7 igual a 1 menos x. Beleza, né? Uma equação que vocês já trabalham desde o ensino fundamental. O que basta a gente fazer aqui, né? Basta a gente passar esse denominador multiplicando.
Então, eu vou fazer essa multiplicação. O primeiro membro vai ficar apenas com 7 menos x, certo? E aí, vamos fazer a distributiva aqui, tá? Esse x multiplicado por menos x é menos x ao quadrado. Agora, atenção aqui naquilo que eu vou falar, porque eu não vou escrever tudo. Atenção. X vezes 1 dá apenas x, beleza? Por outro lado, eu também vou ter 7 vezes menos x, que dá menos 7x. Quando eu juntar x com menos 7x, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com menos 6x. E por fim, eu vou ter o produto de 7 por 1, que é 7 mesmo. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar tudo no primeiro membro, eu vou ficar com x ao quadrado, né? Agora, veja, esse 6x que está subtraindo, eu vou levar para o primeiro membro somando. Então vai ficar 6x. 6x com menos x vai dar 5x. Tá bom? 6x menos x dá 5x. Por outro lado, como eu tenho 7 em ambos os membros, eu posso cancelar, né? Esse 7 vai para o espaço, então vai ficar tudo isso igual a zero. Que é uma equação do segundo grau muito simples da gente resolver. Por quê? Eu não preciso usar soma e produto, eu não preciso calcular o discriminante, né, para depois usar aquela fórmula, né, menos b, mais ou menos, raiz de delta, não preciso de nada disso. Por quê? Porque como o termo independente da expressão quadrática aqui é zero, eu posso colocar o x em evidência logo. Colocando o x em evidência, né, ele vai multiplicar x mais 5, beleza? Ora, quando é que um produto é igual a zero? O produto é zero quando um dos fatores é zero, certo? Ou seja, eu já obtenho imediatamente, diretamente, as duas raízes dessa equação, que são x igual a zero, e a outra, se x mais 5 for zero, é porque o x é quanto? Menos 5. Acabou? Essas são as raízes da nossa equação? Cuidado, hein? Essas são as raízes desta equação quadrática. No entanto, o nosso exercício aqui não é de equação quadrática, é de equação logarítmica. E aí eu nunca posso me esquecer das condições de existência do logaritmo, que são basicamente duas, né? A base do logaritmo tem que ser positiva e diferente de 1. No caso aqui a base é 5. E o logaritmando tem que ser positivo. Ou seja, cada uma dessas expressões que aparecem aqui, e essas expressões, todas essas expressões envolvem x, tem que ser positivas. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esses valores que eu obtive aqui atendem a essa condição de que os logaritmandos sejam positivos, tá? Então, por exemplo, será que o x pode ser zero? Será que eu posso substituir o x por zero? Será que eu posso? Ora, de fato eu posso, né? Por quê? 7 menos 0 dá 7 mesmo, que é positivo. 0 mais 7 também dá 7, que é positivo. E 1 menos 0 dá 1, que é positivo. Então não há problema nenhum com esse zero, né? Ele vai ser uma das soluções da equação logarítmica, tá? Repare que além disso, né, quando eu faço a substituição, eu não só verifico as condições de existência, né, se elas são satisfeitas, como eu também já estou verificando se os valores que eu encontrei estão corretos. Repare, se eu substituir o x por zero, eu vou ficar com um logaritmo de 7, menos o logaritmo de 7, e uma coisa menos ela mesma dá zero, certo? Por outro lado, no segundo membro, eu vou ter logaritmo de 1. E o logaritmo de 1, independente da base, né, não importa qual seja a base, é sempre zero. Então, de fato, o zero satisfaz essa equação, tá? Depois, o menos 5. Se eu substituir o x por menos 5, eu vou ficar com 7 menos 5. Vai ficar 7 mais 5. Então, vai ficar 12. E 12 é positivo. Ok. Depois, menos 5 mais 7 dá 2, que é positivo. Tranquilo. Depois, 1 menos 5 dá 1 mais 5, que é meia dúzia. Então não há nenhum problema também. O x pode ser menos 5. Agora vamos checar que de fato menos 5 ele satisfaz essa igualdade aqui? De fato, né? Porque vai ficar logaritmo de 12 menos logaritmo de 2.
E logaritmo de 12 menos logaritmo de 2 é a mesma coisa que o logaritmo de 12 dividido por 2, que é logaritmo de meia dúzia. E no outro membro eu vou ter justamente o logaritmo de meia dúzia. Então, de fato, o menos 5 satisfaz a essa equação, tá? E aí, para a gente encerrar o problema, a gente escreve o conjunto solução. Então, de fato, o conjunto solução vai ser o conjunto formado por estes dois números. Sempre as duas raízes da equação quadrática vão ser solução da equação logarítmica? Nem sempre, eu tenho que tomar cuidado. Pode ser que nenhuma das duas seja, e aí a solução seria vazia. Pode ser que apenas uma delas seja, e aí a solução seria um conjunto unitário. Aliás, para eu não confundir aqui, né, porque alguém poderia equivocadamente achar que a solução é um número só e que esse número é o número 0,5, né? Então, para não haver essa confusão, eu vou usar ponto e vírgula em vez de vírgula, tá? Para destacar que, de fato, eu tenho dois elementos, e quais são esses dois elementos? O 0 e o 5. Beleza? Bom, eu vou aproveitar... Dúvidas? Temos dúvidas? Rafael pergunta se depois dessa questão você poderia resolver alguma questão envolvendo inequação exponencial. Olha, o Rafael, aliás, eu quero parabenizar o Rafael aí também, tá? Meus cumprimentos, que está bastante ativo aí nas nossas lives, participando aí do chat, tá bom? A nossa live de hoje, ela está programada para a gente revisar apenas logaritmos. Entretanto, Rafael, eu me comprometo a tirar a sua dúvida, né? Você pode postar a questão lá, seja no chat, seja lá no fórum, que eu vou dar toda a atenção para você, tranquilo? Ah, obrigado, menos 5, isso, faltou um menos aqui, né? É que na hora que eu risquei, o pincel falhou, né? Então, beleza, então 0 e menos 5, ou menos 5 e 0, o conjunto é o mesmo. Muito obrigado aí pela observação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar, tá bom, Rafael? Então, fica combinado aí. Então, dúvidas sobre inequação exponencial, posta para mim lá no chat ou lá no fórum lá, que hoje ainda eu te respondo, beleza? Beleza. Então, ó, eu vou aproveitar essas expressões que aparecem aqui para agora resolver como se fosse inequação. Mais alguma pergunta? Ah, já, eu vou colocar aqui de mudança de base, tá? Já. Então, vamos lá. Eu vou agora mudar. Eu vou manter as expressões aqui, porém, vou transformar numa inequação. Como eu disse, o que diferencia uma inequação, né? Espero que o Pedro Augusto esteja logado aí no chat, né? Uma inequação se diferencia de uma equação pela relação entre as expressões. Em vez de igualdade, eu vou ter desigualdade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, menor. Poderia ser também menor do que ou igual, poderia, tá? Eu vou colocar estritamente menor e vou ver como é que a gente resolve. Olha, eu poderia seguir os mesmos passos que eu segui antes ao resolver a equação. Entretanto, eu vou recomendar aqui a gente fazer o seguinte, tá? A gente manter essa expressão aqui no primeiro membro, tá? Menor. Vou passar esse outro logaritmo lá somando. Então, no segundo membro, eu já tenho o logaritmo de 1 menos x. Eu vou ficar com mais o logaritmo de x mais 7. E é bom que a gente fazendo diferente, a gente explora outras propriedades do logaritmo. Por exemplo, a propriedade de que quando eu tenho a soma de dois logaritmos, eu posso agrupar num único logaritmo multiplicando os logaritmandos, certo? Já vocês vão entender por que eu estou preferindo fazer assim, porque é melhor para a gente analisar essa desigualdade aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou ter logaritmo de 7 menos x na base 5, menor do que, aí junto num logaritmo só, na base 5, o produto, né? O produto dos logaritmandos. Já vou fazer a distributiva, tá? De fato, a gente já fez antes, né? Quando a gente resolveu a equação, que fica o quê? Menos o x ao quadrado, não é isso? Aí eu vou ter menos 7x. Aí eu vou ter menos 7x mais x, que dá menos 6x, tá? E 1 vezes 7, que dá 7. Então, eu já fiz a distributiva, tá? Menos x por x dá esse menos x ao quadrado. Menos x vezes 7 dá menos 7x. Com x, fica menos 6x. E 1 vezes 7 é 7 mesmo. Aí, lembram-se de como é que a gente procede. Eu não posso simplesmente mandar o logaritmo para o espaço.
eu tenho que levar em consideração, eu tenho que analisar a base do logaritmo. Por quê? Porque quando a base do logaritmo é maior do que 1, a função logarítmica é crescente. E o que significa a função ser crescente? Significa que quando o valor aqui dentro do logaritmo aumenta, o resultado do logaritmo também aumenta. Ou seja, quando o valor dentro do logaritmo é maior, o resultado do logaritmo também é maior. Por outro lado, se a base estivesse entre 0 e 1, a função seria decrescente, e aí aconteceria o inverso, ou seja, à medida que o valor dentro do logaritmo aumentasse, o resultado do logaritmo ia diminuir. Se o valor dentro do logaritmo fosse maior, o resultado do logaritmo seria menor. Como a base aqui é maior do que 1, né? A base é 5, é maior do que 1, então a função é crescente, e de fato, se este logaritmo é menor do que este outro logaritmo, é porque a expressão que aparece dentro, né, o 7 menos x, também é menor do que a outra expressão que aparece aqui no segundo membro. Tá bom? Importante isso. Muito importante isso aqui. Beleza? Muito importante. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, tal como a gente fez na equação, eu vou trazer tudo para o primeiro membro, eu vou ficar com x ao quadrado. Olha lá, a mesma expressão que a gente teve antes, né? 6x menos x, que dá 5x, o 7 cancela, e, portanto, isso aqui tem que ser menor do que 0. Agora veja, né? Eu caí numa inequação do segundo grau, numa inequação quadrática. Como é que eu resolvo uma inequação do segundo grau? Analisando a parábola, né? Então, a gente já viu, quando a gente resolveu a equação, a gente já viu que as raízes, os zeros, né? O que são os zeros da expressão? São aqueles valores onde o gráfico intersecta o eixo x, onde corta o eixo x, né? Então, como eu já vi que esses zeros são, né, se chamam zeros justamente por isso, porque eles anulam a expressão. E onde o y é zero, a gente está sobre o eixo x. Então, os zeros são 0 e menos 5. Então, se os zeros são 0 e menos 5, significa que a parábola vai cortar o eixo x em 0, vamos colocar aqui, e menos 5. A parábola vai passar por estes dois pontos. Né? O eixo y está aqui, né? Eu não vou traçar o eixo y, mas ele está aqui, passando pelo zero. Né? E o que mais que eu sei da parábola? O coeficiente dominante aqui, ó, é 1, né? O coeficiente do termo ao quadrado é 1. Quando o coeficiente dominante é positivo, essa parábola tem concavidade voltada para cima, né? Bom, outra coisa que eu sei, né, é que o vértice, o x do vértice está no meio entre as raízes, né? Então, só para a gente fazer um esboço melhor aqui, tá? Então, o vértice está por aqui. Então, o esboço seria isso, né? Então, eu tenho a parábola que passa pelo menos 5 e o 0. Beleza. Vamos analisar isso aqui, ó. O que significa essa desigualdade? O que eu estou querendo? Eu estou querendo os valores de x para os quais... Porque isso aqui é y, tá, pessoal? Isso aqui é y. Eu estou querendo os valores de x para os quais o y, né, para os quais essa expressão é menor do que 0. Graficamente, o que significa? Eu quero os valores de x onde a parábola está abaixo do eixo x, né? Porque o y, né, como eu disse, o eixo y passa aqui. Onde que o eixo y é negativo, né? Abaixo do eixo x. Então, ele é negativo nessa parte, daqui para baixo. Aí, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a parte da parábola que está abaixo do eixo x. E qual é a parte da parábola que está abaixo do eixo x? É a parte que vai deste ponto, porém excluindo este ponto. Excluindo por quê? Porque eu tenho a desigualdade estrita. Tem que ser estritamente menor. Agora, se tivesse o traço aqui de igual também, aí eu incluiria este ponto. Tá, pessoal? Eu incluiria, mas nesse caso eu estou excluindo, porque é estritamente menor do que 0. Então, eu tenho que olhar a parte do gráfico que está estritamente abaixo do eixo x. Então, é essa parte aqui, ó, da parábola, que vai até aqui, excluindo este ponto também, porque em cima do menos 5 e em cima do 0, o y é igual a 0, e eu só quero o y menor do que 0, tá? E é claro que eu vou excluir também todos os que vêm antes do menos 5
e todos que estão após o zero, porque nessas duas regiões, a parábola está acima do eixo x, ou seja, nessas duas regiões, o y é maior do que zero, tá bom? Beleza, então, ó, como é que vai ficar? Aí, agora é o seguinte, eu não posso, mais uma vez, eu não posso me esquecer das condições de existência do logaritmo. Então, olha só, eu tenho que ter esse logaritmando positivo, este outro logaritmando positivo, e este logaritmando aqui positivo também, certo? O que significa dizer que 7 menos x tem que ser positivo? Significa dizer que o x tem que ser menor do que 7, não é? Se eu escrevo 7 menos x maior do que zero, eu passo o x para o outro lado, né? Então eu vou ficar com 7 maior do que x, que é a mesma coisa que x menor que 7, tá? Então, essa vai ser uma das condições de existência. A outra, x mais 7 tem que ser maior do que zero. Mas isso equivale a quê? Isso equivale a x mais 7 maior do que zero equivale a x maior do que menos 7. Né? X mais 7 maior do que zero. Passo o 7 para o outro membro. X maior do que menos 7. E por fim, o que significa 1 menos x maior do que zero? Passo o x para o outro membro, 1 maior do que x, que é a mesma coisa que x menor do que 1. X menor do que 1. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que atender a essas três condições. Ou seja, eu estou falando tudo isso para esclarecer o seguinte, que eu não posso, né, eu não poderia já ter concluído aqui, que a solução da inequação é todo o intervalo que vai de menos 5 até zero. Não posso. Eu tenho que tomar esse cuidado. Eu tenho que ver se todos os números que estão neste intervalo cumprem essas condições de existência. E aí eu vou primeiro observar aqui o seguinte, ó. Repare que essa condição de existência aqui, ó, ela já está embutida nessa. Por quê? Porque se eu exigir que o x seja menor do que 1, automaticamente ele já vai ser menor do que 7, né? Eu não preciso olhar essas duas em separado. Basta eu impor que o x seja menor do que 1. Pronto. Que automaticamente ele vai ser menor do que 7. Agora essa outra aqui não, né? Isso aqui é independente. Então, eu tenho que ter ao mesmo tempo x menor do que 1 e x maior do que menos 7. Ou seja, eu só vou poder colocar no conjunto solução da inequação logarítmica os valores compreendidos entre menos 7 e 1. E aí eu vejo este intervalo que eu encontrei aqui, né? Que vai de menos 5 até 0, aberto no menos 5 e também aberto no 0, ele satisfaz essa condição? Ou seja, todos os números que estão entre menos 5 e 0 também estão entre menos 7 e 1? Olha, por sorte, sim. Por sorte, sim. Então, o conjunto solução, né, vai ser igual a este intervalo aqui mesmo. Eu não vou precisar tirar ninguém desse intervalo. Por quê? Porque o menos 7 está antes aqui, ó, do menos 5. E o 1 está aqui, ó, após o 0. Então, não há problema, né? Todo mundo que está nesse intervalo atende à condição de estar à direita do menos 7 e à esquerda do 1. Então, não vou precisar excluir ninguém. Bom, aí ficou fácil, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a inequação, vamos fazer a inequação contrária, ou seja, em vez de ter aqui menor, vamos fazer com o contrário? Vamos refazer a inequação mudando a desigualdade? Eu não vou apagar aqui a condição de existência, tá? Para a gente analisar no final. Mas o fato é, com essa desigualdade aqui, a solução da inequação logarítmica seria o intervalo aberto. Seria o intervalo de menos 5 até 0, aberto tanto no menos 5 quanto no 0. Tá bom? Beleza. Agora eu vou trabalhar com a seguinte inequação. Eu vou usar as mesmas expressões. Porém, eu vou inverter a desigualdade e, para ficar mais interessante também, além de inverter a desigualdade, eu vou acrescentar aqui o traço de igual. Então, também pode ser igual, tá?
o logaritmo na base 5 de 1 menos x. Beleza. Ora, se você percorrer os mesmos passos, né, se você executar as mesmas etapas, você vai chegar à mesma expressão aqui no final. A única coisa que vai mudar é que aqui, ao invés de ficar menor, vai ficar o quê? Maior do que ou igual. Tá bom? Só vai mudar isso. Você pode percorrer as mesmas etapas, você vai chegar à mesma expressão, porém com a igualdade contrária, e também, né, eu acrescentei aqui agora o traço de igual. Agora, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar onde o y é não negativo. Por que eu estou dizendo não negativo em vez de positivo? Porque eu estou incluindo zero. O que significa não negativo? Significa que é positivo ou então que é nulo, que é zero. Tá? Graficamente, o que significa? Do eixo x para cima. Por quê? Onde é que os valores no eixo y são positivos? Do eixo x para cima. Então, eu tenho que olhar a parte da parábola agora que está situada acima do eixo x. E eu tenho duas partes da parábola situadas acima do eixo x, né? Quais são essas duas partes, né? Ó, essa aqui, ou seja, do menos 5 para trás, e essa outra aqui, ou seja, do zero em diante, do zero para a direita, né? Ilimitado. E ilimitado aqui para a esquerda também, tá? Bom, se eu não tivesse nenhuma restrição, o que seria a solução, né? A solução seria o intervalo do menos 5 para trás. Como é que eu escrevo isso? O que significa do menos 5 para trás? Significa menos 5 para menos infinito. Seria aberto ou fechado no menos 5? Fechado, agora fechado, hein? Fechado porque eu tenho um traço aqui de igual, eu estou considerando a igualdade. E o colchete no infinito é sempre de costas porque é aberto. União, tem que reunir, tem que juntar com outro intervalo, com a outra faixa. Qual é a outra faixa? Do zero para a direita, incluindo o zero. Portanto, colchete de frente para o zero. E se ele é ilimitado para a direita, significa que é para mais infinito. O mais eu não preciso escrever, tá? E o colchete é sempre de frente, de costas para o infinito, porque é aberto. Beleza. E isso se eu não tivesse restrição nenhuma. Entretanto, eu tenho que ver se estes intervalos, se os elementos que estão nestes intervalos aqui, respeitam ou não, se atendem ou não a essa condição que a gente já havia destacado no início, né? Essa condição aqui, ó, que é a condição de existência do logaritmo, tá? Como é que eu vejo no gráfico essa condição? Lembra que eu tinha falado que o x tinha que estar entre o menos 7 e 1? Ou seja, eu não posso ir de forma ilimitada para a esquerda. Eu vou bater no menos 7. Eu esbarro aqui no menos 7. Isso aqui, ó, é uma barreira. Eu não posso ter nada antes do menos 7. Outra barreira que eu tenho é esse 1 aqui, ó. Eu não posso ter nada à direita do 1. Tá? Eles estão limitando a minha solução. Então, a solução não vai ser isso daqui, né? Eu vou pegar do menos 5 para trás, mas eu vou parar onde? No menos 7. Tá bom? Eu vou pegar do 0 para a direita, mas eu vou parar onde? No 1. E o colchete vai continuar de costas para o menos 7 e de costas para o 1? Sim, porque aqui a desigualdade é estrita. O x tem que ser estritamente maior que menos 7. Então, não inclui o menos 7. E, por outro lado, o x tem que ser estritamente menor do que 1. Portanto, exclui o 1 também. E é por isso que ele fica fora do intervalo. Então, essa é a solução desta inequação aqui. Tá? Desta nova inequação. Beleza, pessoal? Então, com isso, né, a gente encerra aí a recapitulação de equação e inequação logarítmicas, tá? Mas vamos ver mais propriedades. Inclusive pedir aí para falar de mudança de base, né? Bom, temos ainda 10 minutos, não é isso? 15? Beleza. Então, 15 minutos. 15 minutos dá tempo de recapitular ainda muitos conceitos aí que nós estudamos ao longo do trimestre, tá? Então, seguinte.
Antes ainda de falar de mudança de base, vamos considerar o seguinte problema contextualizado. Imagine que a altura de certo indivíduo tenha sido modelado pela seguinte expressão. É 1,3 multiplicado pelo log na base 3 de t mais 7 e tudo isso menos 2,1. Então, considere essa expressão aí, h, a altura em função do tempo t, e o t aqui em anos, tá? E essa altura aqui em metros, tá bom? Então, imagine que determinado indivíduo, né, tenha crescido segundo, né, conforme essa expressão. 1,3 multiplicado pelo logaritmo de t mais 7 na base 3, e tudo isso menos 2,1. Beleza? Beleza. E aí a questão que eu proponho é a seguinte, ó. Quanto tempo será necessário para que este indivíduo passe de meio metro, né, em algum momento ele vai ter meio metro de altura, né? Com alguma idade ele vai ter meio metro de altura. Então eu quero saber quanto tempo ele vai levar para passar de meio metro de altura para 1,80. 1,80 m. Tá bom? Eu quero saber quanto tempo vai levar. Então, antes de mostrar como fazer, eu vou mostrar como não fazer, né? Um erro muito comum, né? Um risco aqui, é o aluno fazer o seguinte, é fazer a diferença, né? 1,8 menos 0,5, que dá 1,3, e querer igualar o H a 1,3. Por que isso está errado? Porque se eu igualar o H a 1,3, na verdade, o T que eu vou encontrar vai ser o valor do tempo em que o indivíduo estava com 1,30 m. E não é essa a pergunta. Eu não estou perguntando com que idade o indivíduo vai ter 1,30 m. O que eu estou perguntando é quanto tempo vai ter que transcorrer para ele passar de meio metro para 1,80 m de altura. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer várias etapas. A primeira etapa eu vou ter que primeiro descobrir o tempo 1. O que é o tempo 1? A idade com que esse indivíduo vai ter meio metro. O tempo 2, que é a idade com que esse indivíduo vai ter 1,80 m, e depois fazer a diferença entre esses tempos. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, o tempo 1, né? Para o tempo 1, então eu vou igualar a altura a meio, né? 0,5 é a mesma coisa que meio. Então meio vai ser a altura em questão. Beleza, só que essa altura está em função do tempo. Né? 1,3 vezes o log de t mais 7 na base 3, menos tudo isso, menos 2,1. Beleza, então eu vou pegar aqui o primeiro e o último membros e vou trabalhar com essas expressões. De fato, eu escrevi aqui meio, mas eu vou deixar na forma decimal mesmo. Por quê? Olha só. O 2,1 está subtraindo, eu vou passar para o primeiro membro somando. 0,5 mais 2,1, vamos lá, pessoal, cálculo mental, hein? Acompanha aí que eu não vou escrever tudo que eu vou falar, não. 2,1 vai somar com 0,5, isso dá 2,6 dúzia, 2,6. Beleza, vou ficar com 2,6 lá. Por outro lado, eu tenho esse 1,3 multiplicando, que eu vou passar dividindo. E 2,6 dividido por 1,3 dá quanto? Dá 2. Então, vou ficar com 2 igual ao logaritmo, na base 3, de t mais 7. Beleza? Beleza. Pessoal, por definição, o que significa o logaritmo de algo na base 3 ser igual a 2? Significa que essa base 3 elevada a este 2 é igual à expressão que aparece dentro do logaritmo, por definição, né? Essa é a definição de logaritmo. Lembre-se, mais uma vez, que logaritmo é apenas uma maneira diferente, uma maneira nova de representar uma exponencial. O logaritmo, de fato, é o expoente, né? Ele é o expoente. Então, 2 é o logaritmo, então o 2 é o expoente. Expoente da potência em qual base? Na própria base que aparece no logaritmo. Então, eu tenho que ter o t mais 7
igual a essa base 3 elevado ao expoente 2. E 3 ao quadrado dá 9, certo? E passando o 7 subtraindo, eu vou obter t igual a quanto? T igual a 2. Ou seja, esse indivíduo vai estar com meio metro de altura quando tiver 2 anos de idade, tá? Beleza. Com 2 anos de idade, meio metro de altura. É razoável, né? Beleza. E o... Letícia? De fato, Letícia, quando a gente resolveu aqui inequação, indiretamente, né, a gente falou de função logarítmica. Por quê? Porque eu levei em consideração a base, né? Eu levei em consideração a base. Eu fiz aquela análise de que se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, se a base for maior do que 1, ela é crescente. E este próprio exercício aqui é um exercício de função logarítmica. Por quê? Eu escrevi uma expressão logarítmica aqui que serve para definir uma função. Eu só não coloquei aqui, né, quem seria o domínio e o contradomínio de H, mas eu poderia colocar, né, o domínio, que é o tempo, né, o tempo aqui poderia ser, por exemplo, eu poderia considerar aqui, como eu estou falando de idade, eu estou falando em anos, eu poderia considerar, por exemplo, como domínio, conjunto aqui das idades, e eu posso começar, por exemplo, com 0, né? Aí depois 1 ano, 2 anos, até o indivíduo fazer 20 anos, digamos. E o contradomínio aqui eu posso pôr R mesmo. E aí, pronto, eu acabei de criar uma função cuja sentença é dada por essa expressão que está aqui. Tá bom? Então, de fato, esse problema, essa questão que a gente está resolvendo é uma questão contextualizada de função logarítmica. Beleza? Então, não, a gente não igualou a 1,30, né? Esse 1,3 aqui já é da expressão, tá? Inclusive agora, ó, esse aqui é o T1, tá? Esse aqui é o tempo 1. Tempo 1, tempo 1. Tempo 1, aqui é tempo 1. Tempo 1. Agora eu vou calcular o tempo 2. Para calcular o tempo 2, olha o que eu vou fazer, Esther. Eu vou pegar 1,80, né, 1,8. Essa é a altura no tempo 2. Mas qual é a expressão que já foi dada? Tá? Já foi dada no problema. A expressão é 1,3, que multiplica o logaritmo na base 3, do tempo 2, mais 7, tudo isso menos 2,1. Tá? Beleza. Então, vamos trabalhar agora com essa expressão aqui, com essa igualdade. De novo, vou passar o 2,1 somando. 2,1 mais 1,8 dá 3,9. 3,9. Aí eu tenho 1,3 multiplicando. Vou passar dividindo. 3,9 dividido por 1,3 dá simplesmente 3. Então, eu vou ficar com 3 igual ao logaritmo na base 3 desse tempo 2 mais 7. De novo, da definição de logaritmo, o que significa dizer que o logaritmo dessa expressão na base 3 é igual a 3? Significa que esta base 3 elevada ao expoente 3 tem que ser igual à expressão que aparece lá dentro, ou seja, T2 mais 7 é igual a 3 ao cubo, e 3 ao cubo é igual a 27. Se eu passo 7 subtraindo, eu obtenho finalmente que o tempo 2, ou seja, a idade com a qual o indivíduo terá 1,80 m, será a idade de quanto? De 20 anos. Inclusive era o que eu tinha colocado como limite aqui do domínio da função, né? Acabou? Bom, agora só falta fazer a diferença, né? Então o tempo que eu estou procurando é o tempo 2 menos o tempo 1, ou seja, o tempo no qual o indivíduo tinha 1,80 m menos o tempo no qual o indivíduo tinha apenas meio metro. Ou seja, 20 anos menos quanto? Menos 2 anos. Ou seja, levou aí 18 anos. Levou 18 anos para passar de meio metro para 1,80 m. Tá bom? Beleza. Bom, temos aí 5 minutos para a gente fechar. Deixa eu colocar aqui o seguinte, ó. Falaram aí de mudança de base, né? Mudança de base é uma propriedade muito bacana, né, pessoal? Ela é muito simples e, ao mesmo tempo, muito útil, né? Muito útil. Então, basicamente, o que a gente tem? Por exemplo, né? Logaritmo de 15 na base 7, né?
E pode ser conveniente eu trabalhar em outra base, por exemplo, base 2. Como é que eu mudo a base? É só escrever como logaritmo de 15 na base 2, sobre o logaritmo de 7, na mesma base 2. E aí, quando eu passo multiplicando, olha que coisa interessante que eu descubro. Ó. Eu descubro que o logaritmo de 15 na base 7 multiplicado pelo logaritmo de 7 na base 2 é igual ao logaritmo de 15 na base 2. E o que eu enxergo aqui? Ó? Eu enxergo que aconteceu uma espécie de cancelamento entre o número que estava em cima e o número que estava embaixo, e sobrou apenas o 15 aqui em cima e o 2 aqui embaixo. Isso é muito útil, né? Isso é muito útil porque, por exemplo, se eu tiver que calcular uma multiplicação com vários logaritmos em bases diferentes, por exemplo, logaritmo de 8 na base 5, vezes logaritmo de 5 na base 7, vezes logaritmo de 7 na base 3, vezes o logaritmo de 3 na base 2, olha que coisa legal, ó. Eu não tenho a menor ideia de quanto vale o logaritmo de 8 na base 5, muito menos o logaritmo de 5 na base 7, não tenho a menor noção de quanto é o logaritmo de 7 na base 3 e assim por diante, né? Entretanto, olha o que acontece aqui, ó. Eu posso fazer uma série de cancelamentos, né? Esse 5 com esse 5. Ó, este 7 com este 7, né? Ó, o 3 com esse outro 3. E no final vai restar apenas o quê? Vai sobrar simplesmente qual número na parte de cima? Bom, em cima só sobrou o 8. E embaixo? Embaixo só sobrou o 2. E o logaritmo de 8 na base 2 eu sei quanto é, né? 2 elevado a quanto que dá 8? É 2 ao cubo, né? O expoente da potência de base 2, que é igual a 8, é o expoente 3. Tá? 2 ao cubo é que dá 8. Bacana, né? E deixa eu colocar um outro aqui, que não é propriamente mudança de base, mas decorre direto da definição de logaritmo, né? Que é o seguinte, lembram-se de que quando a gente tem uma potência misturada com um logaritmo, e a base da potência é igual à base do logaritmo, a gente pode cancelar, a gente tem duas coisas. Quais duas coisas? Por exemplo, se eu tiver 2 elevado ao log de 21 na base 2, não sei quanto é o logaritmo de 21 na base 2, não tenho a menor ideia, né? Quer dizer, alguma ideia eu tenho, né? Porque como 21 está entre 16 e 32, então o logaritmo de 21 na base 2 vai estar entre 4 e 5, né? Porque 16 é 2 a quarta, e 32 é 2 a quinta. O 21 está entre 16 e 32, então o logaritmo de 21 na base 2, a única ideia que eu tenho é que ele é 4, alguma coisa, mas sei lá que coisa é essa, é um número irracional. Pois eu não preciso saber quanto é. Por quê? Porque como a base aqui é igual à base da potência, eu posso cancelar, e isso aqui é simplesmente 21 mesmo. Olha que legal. E, de forma análoga, se eu tiver, por exemplo, logaritmo na base 3 de 3 elevado a 18, eu não preciso, imagina, né? Você tem que fazer 3 elevado a 18, né? Você vai perder muito tempo e dar um número gigantesco, né? Que os dígitos nem cabem na sua calculadora, né? Mas não precisa, por quê? Porque como a base do logaritmo é igual à base da potência que aparece dentro do logaritmo, você pode mandar para o espaço e sobra simplesmente 18, tá? Então, feitas essas duas observações, então já encerrando a aula, por exemplo, se eu tivesse que calcular a seguinte soma, 23 elevado ao log de 18 na base 23, com 17 elevado ao log de 21 na mesma base 17. Como é que eu faria essa soma, né? Não sei quanto é o logaritmo de 18 na base 23, muito menos quanto é o logaritmo de 21 na base 17. Estou pouco interessado, né? Estou com a menor vontade de fazer 23 elevado a esse número, não preciso de nada disso. Por quê? Porque eu posso cancelar essas bases, ó, e só sobra quem? 18 mais 21. Então, isso aqui, ó, dá 39. Bem simples. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a nossa revisão de logaritmos. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, basta postar lá no chat ou lá no fórum, que hoje mesmo eu vou dar um feedback, tá bom? Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.